Artigo 9º. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1º. Instituir ou majorar tributo sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à majoração, o disposto nos artigos 21, atualização das alíquotas do Imposto sobre Importação pelo Executivo, 26. Atualização das alíquotas do Imposto sobre Exportação pelo Executivo, e 65. Alteração das alíquotas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro pelo Executivo. Mais cobrado. Este inciso positivou o princípio da legalidade tributária no Código Tributário Nacional. A banca adora cobrar as exceções, segundo, LE, IPI, IOF se de combustíveis podem ter alíquotas alteradas por ato do Executivo, não precisam de lei para majoração. Atenção! O Código Tributário Nacional menciona apenas os arts. 21, 26 e 65, segundo, Lei e IOF. O IPI, artigo 153, parágrafo 1º, Constituição Federal, e a de combustíveis também são exceções, mas por força constitucional direta, a banca pode perguntar se o Código Tributário Nacional as lista. Não lista. Vedado. Não se pode instituir tributo por decreto, medida provisória em matéria reservada à lei complementar, nem por ato administrativo infralegal, salvo as exceções expressas. Inciso 2º. Cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda. Mais cobrado. Este inciso positivou o princípio da anterioridade, anualidade fiscal no Código Tributário Nacional. Atenção! O Código Tributário Nacional usa a expressão data inicial do exercício financeiro. A Constituição Federal de 1988 usa mesmo exercício financeiro, artigo 150, 3º, b, e acresceu a anterioridade nonagesimal, artigo 150, 3º, c. Atenção! O inciso 2º fala apenas em imposto sobre patrimônio e renda, redação mais restrita que a Constituição Federal. Prevalecem as disposições constitucionais mais amplas, que alcançam todos os tributos, salvo exceções. Inciso 3º. Estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Conceito: princípio da liberdade de tráfego, ou não limitação ao tráfego. Proíbe que tributos sirvam de barreira interna à circulação. Atenção! Não confunda com o ICMS interestadual. A cobrança do ICMS nas operações interestaduais é constitucional e não viola este princípio, pois não tem como objetivo limitar o tráfego, é mera incidência sobre a circulação de mercadorias. A banca explora essa distinção. Inciso 4º. Cobrar impostos e a contribuição de que trata o inciso 5º do artigo 195 da Constituição Federal, contribuição social sobre bens e serviços destinada ao financiamento da Seguridade Social, sobre a. o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros. b. entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. c. o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na seção 2ª deste capítulo. d. papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. Conceito: o inciso 4º trata das imunidades tributárias, limitações constitucionais ao poder de tributar que retiram determinadas pessoas, bens ou situações do alcance da competência tributária. Diferença: imunidade é diferente de isenção. A imunidade é prevista na Constituição e suprime a própria competência.
A isenção é prevista em lei e apenas dispensa o pagamento dentro de competência já existente. Distinção clássica de concurso. Parágrafo 1º disposto no inciso 4º. Imunidade tributária. Não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. Mais cobrado, a imunidade não exonera a entidade imune de ser responsável pela retenção na fonte de tributos de terceiros, por exemplo, IRRF dos seus empregados, nem de cumprir obrigações acessórias. Atenção! Imunidade igual dispensa da obrigação tributária principal própria. Não dispensa a retenção na fonte de tributos de outrem, b. obrigações acessórias, escrituração, declarações, etc. Pegadinha frequentíssima. Diferença: obrigação principal, pagar tributo, versus obrigação acessória, fazer, não fazer, tolerar. A imunidade afasta a principal, as acessórias subsistem. Parágrafo 2º disposto na alínea do inciso 4º. Imunidade recíproca entre entes públicos, aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e inerentes aos seus objetivos. Atenção! A imunidade recíproca não é irrestrita, alcança apenas os serviços próprios e inerentes aos objetivos do ente público. Serviços prestados em regime de concorrência com a iniciativa privada não estão abrangidos. Banca cobra o advérbio exclusivamente. Vedado: a entidade pública não pode invocar imunidade recíproca para atividades econômicas estranhas às suas finalidades institucionais. Conceito: limitações da competência tributária são restrições ao poder de tributar impostas pela Constituição e pelo Código Tributário Nacional, divididas em princípios, artes 9 a 11, e imunidades, artigo 9, 4º. Distinção cobrada em prova.